Olá, meu nome é Paula Batista e estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do Johnny DeCarli. O poema sorteado dessa semana é o de número 78, Conselho. Os ensinamentos dos pais são feitos de inúmeras pequenas coisas. São, portanto, a base que levas contigo quando seguires teu próprio caminho, imperadormente. A mensagem é um alerta para que o consulente preste mais atenção em sua vida cotidiana. Nos pequenos exemplos, nas palavras e na forma como trata as pessoas e a vida, pois tudo isso vai ajudar a mudar a personalidade dos seus filhos ou outras crianças de sua convivência. Os pais nada melhor podem dar a um filho do que uma boa educação. Muitas vezes, depois de adultos, nos vemos repetindo gestos e seguindo condutas que fizeram parte da vida de nossos pais e que presenciamos muitas vezes. O mestre Mikao Usui seguramente selecionou este poema a fim de nos orientar sobre a escolha de bons mestres de Reiki. No Reiki, pregar os 4 princípios é muito fácil. Difícil é viver de acordo com eles. Um instrutor deve cumprir o que ensina. De nada adianta teorias, explicações, se não formos bons modelos. A melhor sala de aula está aos pés de uma pessoa que ofereça bons exemplos. Um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Há muita gente iniciada no mestrado de Reiki, mas há poucas pessoas acabadas. Mestres de Reiki que não vivem de acordo com os princípios do Reiki são verdadeiros cegos espirituais. No caminho espiritual, isso significa um desastre. Bem como disse o Mestre Jesus, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Mateus 15:14. Reflita sobre as palavras de Albert Einstein. A educação é o que resta depois de ter esquecido tudo o que se aprendeu na escola. Esse poema, ele traz um tema que a gente já falou bastante aqui sobre a educação. A educação ela é feita de exemplos. Não adianta termos palavras se essas palavras não estiverem de acordo com a nossa conduta. Isso dentro do nosso trabalho, isso dentro da nossa família, isso nos grupos religiosos, nos grupos de Reiki. Então é muito importante viver de acordo com o que se prega, né? Palavras são palavras, atitudes sim, né? São exemplos, atitudes sim é o que dá o lastro às nossas palavras. E esse poema que fala sobre os pais me fez refletir muito. E é importante a gente parar para pensar, né? Tem momento que nós somos exemplos e tem momentos na vida que nós seguimos exemplos. Eu aprendi muito mais com os exemplos, né, dos meus pais do que às vezes com as palavras. E eu sou muito grata e hoje eu fiz uma reflexão, nossa, o que eu aprendi, né, o que eu trouxe, né, para a minha vida, que eu aprendi com os meus pais. E isso me encheu assim de gratidão, porque as palavras, né, sempre foram muito coerentes com os gestos. Eu aprendi com a minha mãe a importância da caridade, a importância de se dedicar à construção de um mundo melhor. Então eu sempre presenciei a minha mãe trabalhando e fazendo alguma coisa pelo próximo. Então isso foi algo que ficou dentro de mim. Essa é a importância da dedicação ao outro, a importância da caridade, a importância de assumir o nosso papel no mundo. Qual é o meu compromisso com o mundo? E eu também fiquei pensando, né? Eu aprendi algo com meu pai que eu trago para mim e procuro passar para os meus filhos. Eu aprendi com ele a confiar no meu potencial. Isso é muito importante. Eu passei assim na infância, quando eu entrei na escola eu entrei um pouco adiantada, porque eu via minhas irmãs indo para a escola e eu queria muito ir para a escola. E eu acredito que eu não tenho entrado muito preparada. E chegou num certo momento que eu tinha algumas dificuldades, né? Então a professora chegou para os meus pais, olha, acho que é melhor reter, né, para ganhar uma base maior, ela não tem condições de seguir o que a gente chama hoje de Fundamental 2, né? E aí meu pai chegou para conversar comigo, né? E a forma que ele conduziu aquela situação
que é uma sensação, você fazer um ano inteiro escolar e repetir, é um fracasso, né? A gente trabalha o ano inteiro para passar de ano e de repente, né, qual foi o resultado? Vamos manter mais um ano, né, para ganhar essa força. E ele conduziu de uma forma tão interessante, aonde eu repeti, mas acreditando muito que aquilo era o melhor para mim e que eu teria a possibilidade, né, de trabalhar todas as minhas dificuldades, né, do aprendizado para seguir adiante. E aquilo realmente me trouxe uma força que a partir dali eu acredito que foi um marco, né, da quinta série em diante, para quem tinha medo de falar em público, para quem não gostava de ler lá na frente. Depois que eu repeti a quarta série, quando eu fui para o quinto ano, dali para frente eu sempre fui representante de classe, sempre tive envolvidos nos movimentos, e isso fez toda a diferença. Mas se não fosse o meu pai naquele momento, né, tá ali trazendo o meu melhor, será que a história seria, o destino seria o mesmo? Então é muito importante, quando alguém estiver numa situação difícil, lembrar essa pessoa do potencial que ela traz dentro dela. E isso eu aprendi com meu pai, isso eu trago para mim, e isso é algo que eu procuro fazer com todas as pessoas que estão do meu lado, né? O que essa pessoa tem de melhor? Despertar esse melhor nessa pessoa, fazer essa pessoa entender qual é o potencial dela. Então, assim, o primeiro passo foi acreditar no meu potencial, acreditar que eu tenho condições de traçar objetivos e cumprir os meus objetivos, da mesma forma que todos nós temos condições. Basta ter foco, ter coragem e entender que nós vamos cair, né? E aí ele sempre cantava um samba da Beth Carvalho que fala: ali onde eu caí, né? É ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dá a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. E isso foi algo que ficou muito marcado, né? Porque assim, cair, chorar, todo mundo passa por isso. Agora, qual é a diferença? O que eu faço com as minhas dificuldades? O que eu faço com um resultado não satisfatório? Né? A gente pode desanimar, a gente pode desistir, mas a gente pode pegar aquilo como, peraí, qual é o aprendizado dessa situação? Por que eu estou passando por isso? Bom, vamos rever a situação, aonde eu podia ter sido melhor, aonde está o meu erro? O que eu posso fazer para melhorar? E aí sim, dar a volta por cima, né? E eu acho que isso é algo que ficou muito marcado. Esse poema, ele me encheu de gratidão. Gratidão por ter pais tão maravilhosos e que espalham bons exemplos. E eu procuro, né? Acho que eu tento, pelo menos, se eu conseguir passar, acho que 10% do que eu recebi deles para os meus filhos, eu já estou satisfeita. Porque foram exemplos, sabe aquele exemplo, aquelas palavras, aquela coisa que tem lastro, né? Que tem coerência com as atitudes. E esse é o verdadeiro ensinamento. Ele tem que estar compatível com as suas atitudes. O meu maior compromisso hoje, como mestre de Reiki, é procurar viver dentro dos princípios. É fácil? Não, não é fácil. É um desafio, onde eu procuro me lapidar a cada dia, né, e ter a consciência que eu não posso ser um cego, né, guiando outros. Né? Às vezes o guia está mais cego que os outros, a gente tem que tomar esse cuidado. Então a primeira coisa, né, é se centrar, praticar o Reiki ou qualquer outra filosofia de vida, né, que te traga centramento para que você possa espalhar bons exemplos. Essa é a mensagem de hoje. Gratidão.